Quando você fala de administração pública, aí sim, falando do poder central, dos ministérios, quando você está falando dessa grande estrutura orgânica, isso é administração pública no sentido amplo, como está ali, tá? Aí você não paga multa, você não faz nada, um belo dia seu carro é apreendido. Se você quiser discutir isso, a apreensão foi correta ou não foi, caçaram o meu direito de dirigir, você tem que discutir isso lá no judiciário. Judiciário, olha só, eles estão falando aqui, mas não é bem assim. Você vai perder sua habilitação, não vai ter jeito, mas vai ter o direito suspenso, né? Então, pensa num caso concreto que a gente vai entender isso melhor ainda. Pô, muito bom, cara, você está ajudando pra caramba. Quando você está acordado, você é bom. Então, olha bem, brincadeira. Já falei para ele. Não, a gente só brinca com quem gosta, eu já falei isso para vocês. Então, olha só, a fiscalização de tudo que acontece é feita com o auxílio dos tribunais de contas. A Constituição dispõe que o controle externo é feito pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Pô, só que não é só Tribunal de Contas, não. Ministério Público faz controle, a sociedade faz controle. A gente vai ver que existem 5 princípios expressos na Constituição, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver. O LIMP, o famoso LIMP, né? Legalidade, que é o princípio basilar do direito administrativo, imparcialidade, moralidade, publicidade e o último princípio, né, da eficiência, que foi incluído na nossa Constituição em 1998 pela emenda número 19. E nada que eu falo aqui é por acaso, que a gente vai ver que isso tem conexão. Pensa comigo, se a administração pública pudesse fazer tudo o que quer e bem entende, e de maneira oculta, secreta, lá, sem publicar absolutamente nada, será que seria fácil? Não vou dizer que seria impossível. Seria fácil a gente fiscalizar, controlar? Não seria. Mas o princípio da publicidade, então, eu posso dizer que é o princípio garantidor da transparência. Em razão da transparência, tanto o Ministério Público pode fiscalizar, o Poder Legislativo pode fiscalizar os atos do Executivo. Pode, não deve. Nós podemos fiscalizar e só conseguimos isso por conta da publicidade. Então a gente vê que não tem nada solto nessa parada não, cara. Direito administrativo é um negócio muito bacana e você vai ver. Bom, eu tenho que falar sobre Estado. E eu queria dizer para vocês o seguinte, existem 2 formas de Estado. Unitário e federal. Unitário tem vários por aí. Afeganistão, Angola, Uruguai, o poder central. Um poder central. Cara, é um poder central que manda em tudo. No Brasil funciona assim? Não. No Brasil nós escolhemos a federação, que é um poder. Tem um poder central, mas os Estados-membros também exercem o seu poder. Não caio numa casca de banana. O que vale mais, uma lei federal ou uma lei estadual? Depende. O que vale mais, uma lei federal ou uma lei municipal? Depende do tema. Se for organização da sua cidade, o que é mão e contramão, não pode vir uma lei federal dizendo, ó, a partir de hoje essa rua aqui não tem mais sentido para lá, agora o sentido é para cá. Não pode, sabe por quê? Essa atribuição é do município. Se a União ou o Estado-membro, se o governador do Estado do Rio de Janeiro quiser mudar uma mão de direção lá na nossa querida Bom Jardim, ele está lascado, ele não vai conseguir. Sabe por que não vai conseguir? Porque não é competência dele. Opa, então essa história de que lei federal vale mais do que lei estadual, abandona essa história. Abandona essa história, tá? Lei federal vale para aqueles assuntos
reservados à lei federal. Por exemplo, Código de Trânsito. O Código de Trânsito, de uma maneira geral, é uma lei federal. Feito, organizado, que ali muita coisa vai mudando exatamente por causa disso, até pelos conselhos participativos. Conselho que eu digo é conselho mesmo, formado por pessoas do povo, gente do governo. Isso é super importante para que a lei evolua. A lei não pode ser estática, a lei tem que acompanhar a sociedade. A sociedade muda, a gente muda junto. Então, olha bem, nós escolhemos o Estado Federal ou federado. Nós formamos uma federação, igual os Estados Unidos, igual outros países por aí. O Estado unitário tem um poder central. Aqui no Estado Federal, ele tem um poder central, mas que está sempre em harmonia com os outros. Ele exerce suas funções, ele transfere verba para os estados, que transfere verba para o município. Algumas verbas são transferidas direto para os municípios. A saúde do seu município, ela acontece como? O poder central lá, que não é o poder unitário, tá? O poder central, a União, transfere verba para a saúde do seu município, para os exames de maior complexidade, para os medicamentos mais caros. Algumas verbas são transferidas do governo do estado. Então a gente começa a ver, cara, que na verdade isso funciona de uma maneira muito bacana, tá? Isso funciona assim, ó, nessa direção, ora, tá nessa direção. Alguns tributos que a gente paga. Agora, vamos lembrar aí, dia 31 agora vence o prazo para o imposto de renda. Quem tem imposto de renda a pagar, paga para o município, para o estado ou para a União? Para a União, é um tributo federal. Tem tributos estaduais. O ICM é estadual. Tem tributo que é municipal. O ICMS fica no seu município. Imposto sobre Serviço, o ISS, fica no seu município. Então, isso tudo você tem que... Você não precisa saber isso, tá? Isso não cai na prova, não. Pelo amor de Deus. Só estou mostrando para você que isso aqui é um sistema muito complexo, que tem setinha para todo lado, hora vai de um lado para o outro. Então, se você está no Estado federado, é assim que vai funcionar. A Constituição fez a opção. A Organização Político-Administrativa da República Federativa, eu já disse tudo, da República Federativa do Brasil, e já disse até república, que a gente vai ver aqui na frente. Compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Todos autônomos, porque cada um tem a capacidade de elaborar suas próprias leis. Mas essa lei aqui, a Constituição diz que é federal. Então larga para lá. Entendeu o negócio? Onde que essa organização está? Na Constituição. Quando a gente fala em autonomia, na forma ali do Carvalhinho, ele fala na capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Os estados têm. Só que o estado não vai fazer coisa que compete à União, da mesma forma que a União não pode fazer coisa que compete ao município, o município não pode fazer nada que seja da competência dos outros dois. Pensa nesse sistema assim, tá? A gente está dentro de um balão e está tudo funcionando direitinho. Porque senão o bagulho fica doido. Sistema de governo. Olha bem, forma, como a gente viu ali, ó, forma é como o governo está distribuído no território. Forma é como está distribuído no território. Sistema é como ele funciona. Parlamentarista ou presidencialista. A nossa opção, não preciso dizer, presidencialista, com chefe de governo e chefe de Estado, presidente, essa coisa toda aí, tá? Eu não tenho que saber parlamentarista? Pode saber. Temos vários estados parlamentaristas. O nosso país fez a opção pelo presidencialismo. Forma de governo, monarquia ou república, estava lá no artigo mesmo, estava dizendo lá no artigo 18. A forma é como ele... Quem vai exercer o poder?
Na monarquia, lembra aquela história? Era do rei, lembra aquelas paradas lá? Passava de pai para filho, isso ia. Tem um grupo aqui de Petrópolis doido para a monarquia voltar, né? Porque os caras lá ainda ganham dinheiro em cima da gente, né? Vários tributos vão para a família real. O foro vai família real. Alguns tributos. E a família real contribui com o quê? Com nada. Vive de perfume, não tem mais, não faz mais nada por ninguém. Tenho dúvida se já fizeram. Fizeram. Vieram para cá em 1808, fugidos de Portugal, porque tinha aquela história da guerra, invasão, e vieram para cá, enfim. República é a nossa... República vem de res publicae. Res é coisa, coisa pública. Coisa pública é de todos. A viatura da polícia tem dono? Ah, tem. É nossa. É de todos. Viatura é um carro que tem natureza pública. Se tem natureza pública, é de todos nós. O cara que faz lambança com a viatura pode ser punido? Pode, porque ele pode estar danificando um bem público. Se o bem é público, pertence a todos nós. E vamos avançar. Bom, falamos de Estado, vamos falar de administração pública. Falamos de Estado, de governo, agora de administração pública. Gente, administração pública, na verdade, é o que nos interessa. Você vai dizer, pô, esse maluco falou até agora, então não interessava? Não. Interessa. Tem questão aí tem questão de prova nisso que a gente viu. Lembrem que a noção básica de direito administrativo. Talvez a última prova com noção básica. Quando a gente fala de administração pública, a gente tem que ver o seguinte. Quando você fala de administração pública, aí sim, falando do poder central, dos ministérios, quando você está falando dessa grande estrutura orgânica, isso é administração pública no sentido amplo, como está ali, tá? No sentido subjetivo, no sentido estrito, diz mais respeito às pessoas jurídicas, por exemplo, às autarquias, aos seus agentes, aquela funcionalidade, como que eu organizei a administração pública. Agora, quando eu falo assim, isso vai cair, isso eu não acredito. Mas você tem que saber. Quando eu estou pensando naquela grande estrutura, quando eu falo de estrutura, vocês já viram como funciona um organograma? Um organograma funciona assim, ó, um poder central, aí ele vem aqui, cada troço desse com suas secretarias. Pensa assim, tá? A verdade é que no sentido amplo não faz nada acontecer, nada, se não tiver o agente. A administração pública só acontece, serviços públicos só chegam às nossas casas por conta dos agentes públicos. A segurança pública só existe porque tem um policial. A água só chega à sua casa porque tem alguém manobrando, tem alguém tratando a água. Não ia chegar na sua casa assim de repente. Não ia. Transporte público só funciona. Transporte público seria no sentido estrito e não no sentido amplo. Quando você organiza quem pensa, quem escolhe o que vai fazer, isso aí é no sentido amplo. É uma questão orgânica. Bom, aí já vimos administração pública. Olha bem, pensa comigo agora. A administração pública tem uma obrigação para conosco. Tem obrigação, tá? Aí já estamos entrando na matéria propriamente dita. Primeira obrigação dela é a de fomento, é de fomentar, é de dar condição. E a administração pública tem que dar. Está achando o quê? Que o balcão do empreendedor, que é a administração pública municipal, inaugurou na sua cidade, inaugurou porque quis inaugurar? Não. Inaugurou porque ela está obrigada a fomentar. E o balcão do empreendedor acaba atraindo vários pequenos empresários, pequenos empreendedores para poder fomentar a economia.
porque senão a economia vai ficar toda na mão de quem tem muito dinheiro, e cada vez vai ter muito dinheiro e não vai dar oportunidade aos pequenos empreendedores. Está aí um exemplo de fomento, tá? Incentivo fiscal, tudo isso aí. As fábricas que foram para Bom Jardim, há uns 15 anos, talvez, 15, 20 anos, chegaram lá com incentivo fiscal. Como incentivo fiscal? Reduziu, né, o tributo e tal. Oi? Era aqui no fomento. A administração pública estava fomentando. Quando se fala aqui de polícia administrativa, não é aquele agente público fardado, não, tá? Sabe aquele fiscal que vai lá te encher o saco? Ele está exercendo o poder de polícia administrativa. Sabe aquele cara que você quer inaugurar um negócio? Já pensou, cara? Olha como a administração pública interfere na vida da gente. Você quer montar um açougue, mas detesta azulejo até o teto. E não gosta de azulejo branco. Você quer colocar um quadriculado. Pode? Provavelmente você não vai conseguir isso. A administração pública vai exigir que você coloque o azulejo até no teto, por uma questão de higiene. Mas ela está pensando em você que quer abrir um negócio ou em quem vai comprar? Quem vai comprar tem que ter higiene, tem que ter segurança. Essa é a polícia administrativa. O bombeiro, o corpo de bombeiros exige extintores pendurados. Se você vai fazer um salão, cara, de festa, não sei o quê, você pode ter só uma entradinha. A Boate Kiss, que até hoje é questionado, né? Viu que sobrou até pra gente lá do corpo de bombeiros, sobrou pra geral. Aquilo ali vai, sei lá. Vou emitir meu parecer não, porque eu não sou do direito penal, sou do direito público. Mas aquilo ali é meio sinistro. Polícia? Qualquer agente público. O corpo de bombeiro exerce a polícia administrativa. Se você quiser abrir um negócio, ele diz que você tem que ter extintor, vigilância sanitária, fiscal de postura, fiscal de urbanismo. Tá lá você mora num bairro exclusivamente residencial. Vai um excomungado lá e começa a botar um negocinho na garagem, que é sempre assim que começa, não é assim? Aí ele bota um negocinho na garagem, ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém encheu o saco dele, ele coloca mais uma mercadoria, começa vendendo bala. Normalmente começa vendendo bala. Daqui a pouco ele está com um mercadinho num bairro estritamente... Em Bom Jardim nós temos isso. Lá no, eu falo Bom Jardim porque é a realidade que a gente vive lá. O Bem-TV, se você pegar para ver, é um bairro exclusivamente residencial. Hoje em dia lá tem um monte de boteco, lá tem de tudo naquilo lá. Começou como? Tolerância do poder público. Não exerceu o poder de polícia que tem. Quando se fala poder de polícia, aí vocês têm que ter muito cuidado. Pelo fato da gente estar fazendo concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, não significa dizer que todo o poder de polícia é exercido por um policial militar, nem por um policial civil. O poder de polícia, quando a gente está falando de direito administrativo, pode ser exercido por qualquer agente público que tenha essa atribuição. O cara que multa seu carro, não é um policial militar, não. O cara que reboca o seu carro não é um policial militar, não, cara. O policial militar só vai ser chamado se você for lá, se o agente público for guinchar seu carro, se você quiser dar um tapa na orelha do agente público que vai rebocar seu carro, aí vai chamar o policial, não vai? Então, bota esses exemplos, podem parecer tolos, mas podem te ajudar. Os guardas municipais, lá, assim, na maioria das cidades, estão desviados. Se você der uma lida na Constituição, salvo engano, artigo 144, se tiver errado, vocês me perdoem, porque eu não tenho que saber onde estão os artigos, eu sei onde que eu tenho que procurar. Quando você pega as atribuições dos guardas municipais, os guardas municipais em Bom Jardim têm a atribuição de vigiar, controlar o patrimônio público municipal.
Só que você vê que já tem gente aí querendo botar arma na cintura, as armas não letais, aí começa. O que acontece? O policial militar, ele está preparado para isso. Ele passa por uma academia de polícia, depois bota o caboclo na boca do lobo lá para correr atrás de bandido, para levar uns pipocos, de repente sair correndo. É assim que funciona. O guarda municipal não está preparado para isso. Eu entendo, tá? Eu entendo, eu estou falando Vantuil entende que é um erro sem tamanho armar guarda municipal. Eu vou morrer defendendo isso. Se chegar um projeto lá pedindo para armar guarda municipal, eu voto contra. Mas o que acontece? E eu também sou contra armar a população. Quer saber? Vai aumentar o trabalho da polícia. Armou a população, vai aumentar o trabalho da polícia. Daqui a pouco isso vira um faroeste. Eu acho que isso tudo a gente já resolveu no estatuto. Que a gente não tem um estatuto do armamento, de armamento. A gente tem um estatuto do desarmamento. Eu acho que tudo estaria resolvido ali se a gente tivesse trabalhado com mais tranquilidade. Agora, eu não posso tirar a arma de um policial. Eu tenho um vizinho que é policial civil, cara. O cara não anda armado. Eu falei, tu é maluco, cara. O primeiro contato que o bandido tem é contigo. Ah, mas sei lá, fico com medo. Ele só usa arma quando está na delegacia. Eu, se fosse policial militar, se eu fosse policial, seja civil ou militar, eu não andaria sem arma, não. Tá maluco, rapaz? O cara é policial militar, dá um bote no cara lá, leva ele para delegacia. O cara faz a ocorrência, pouco tempo ele está puxando a cadeia. Essa gente não pode andar desarmado. Agora, guarda civil, não. Aí eu sou contra, tá? Mas por questões de foro íntimo, eu não vou aqui discutir se está certo ou está errado. Aliás, a gente tem essa grande... isso aí é uma característica do direito. Olha, rapaz, aí quem vai te dizer isso não sou eu. Tem decisão para todo lado, tá? Na minha cidade, eu não... Só tem um órgão, um órgão nesse país que pode dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional. Quem vai me responder é você. Quem? Isso. E quem está lá na ponta para dizer se é constitucional ou inconstitucional? O Supremo Tribunal Federal é o único que pode dizer se uma determinada lei é constitucional ou não. É o único. E se for questionado. Porque se não for questionado, nem cabe a ele falar nada. Tá? Provocado. Princípio da inércia. Isso, bonito. Ele está quietinho lá. De repente alguém dá uma cutucada nele e fala, bom, agora eu vou falar, já que eu fui chamado a me manifestar. Essas questões, gente, eu queria dizer para vocês, alguma coisa eu estou assim, indo mais fundo. Não, pública. Olha bem, tem conselhos, tem conselho de justiça, tem uma série de coisas, mas rapaz, deixa eu te falar um negócio. Juiz pensa que é Deus, os caras têm certeza, então deixa quieto, o sistema funciona assim, por isso que eles são escolhidos assim, com muito bom senso, tá? A gente é sério. E para ser ministro do STF, eu já falei na turma anterior aqui, não precisa ser juiz, não precisa ser promotor, não precisa... Pode ser qualquer um de nós. Nós já tivemos ministro... É estranho isso, né? Nós já tivemos um médico como ministro do Supremo Tribunal Federal. Parece estranho, né? Porque não diz em lugar nenhum que ele tem que ser da carreira jurídica. Mas é óbvio que você vai botar lá... Aqui, foi um médico... numa época passada, onde nem esse glamour todo tinha, onde os conflitos eram, né? Pô, o país estava se formando, foi em 1940, alguma coisa, se eu não me engano. Depois você bota lá, médico como ministro do Supremo Tribunal Federal, depois você bota aí no Google, você vai achar, antigamente existia. Mas a partir do momento que isso é uma decisão de natureza estritamente jurídica, é claro que ninguém vai cometer uma loucura dessa. Até porque hoje ele passa por lista, passa por sabatina, é um ato composto, tem que ser
tem que passa por aquela sabatina lá do Congresso, etc. e tal. Ninguém vai permitir hoje um cara sem conhecimento jurídico no Supremo Tribunal Federal. Né? Com conhecimento jurídico já está difícil, sem conhecimento vai ficar pior ainda. Então veja bem, a administração pública, além de fomentar aqui é fomentar a sociedade como um todo, dar condição, fomenta dando incentivo, fomenta ajudando na criação de empresa. Tem que exercer a polícia administrativa para manter a ordem, porque senão cada um faz o que quer. Aí você vai ter um açougue sem fiscalização da vigilância sanitária e vai vender carne estragada. E o outro que está lá sob a espada da vigilância sanitária vai se arrebentar, perdendo às vezes a carne que ele podia moer, né? Aquela coisa toda. Além disso, ele tem que prestar serviço público. Essas 3 atividades da administração pública são essenciais. Pode cair? Pode. Você vai ter que saber cada uma? Tem que saber. O que é fomento? É a administração pública ajudando no desenvolvimento das atividades, normalmente de natureza econômica. E, às vezes nem verba. Você quer ver um negócio? Quando a administração pública vai lá e ajeita a estrada para o caminhão daquele cara que produz lá na roça e não tem estrada, quando ela vai lá e pavimenta, ela está mais do que pavimento, que eu digo, dá condição para ele passar na época de chuva, ele está mais que prestando um serviço público. Ele está fomentando, porque ele está dando condição. Quando investe no turismo, quando investe no turismo, ele está fomentando. Quando ele dá curso para o pessoal que trabalha com turismo, trabalha com pousada, etc., ele está fomentando, porque não tem serviço público nisso. Na verdade, quem vai sair ganhando é o privado, é aquele que investiu no setor. Todavia, por conta desse fomento, esse dinheiro volta, tá? Com pagamento de impostos. É isso que às vezes as pessoas não pensam, cara. É isso que não pensam. O que é um buraco sem fundo é saúde. Educação volta. Saúde não volta, não. Saúde só mantém o cara vivo e... assim, qualquer prefeitura, seja de Bom Jardim, seja de Friburgo, seja do Carmo, seja de onde for, é uma prefeitura dentro da prefeitura, é um dinheiro, é uma verba do caramba, e quanto mais você injeta lá, mais ela some e menos satisfeita a população está. Então, além disso, tem que prestar serviço público. Quais serviços públicos? Saúde, educação, segurança. Eu prefiro trabalhar com o micro levando para o macro, tá? Eu prefiro trabalhar pensando no meu município e levando para o estado e depois para a União, que fica mais fácil de você assimilar esses exemplos. Se você não assimilar isso com exemplo, não tem jeito. Bom, vamos avançar. Aí está dizendo que é cada financiamentos, auxílios, incentivos, benefícios. Eu nem vi que tinha isso aí, confesso a vocês. Polícia administrativa. Atos da administração que limitam interesses individuais em prol do interesse coletivo. Toda e qualquer intervenção do Estado, seja na propriedade, seja numa atividade profissional, tem que ter como objetivo principal exatamente isso aqui: preservar o interesse coletivo. Por que eu não vou determinar extintor de incêndio, não sei o quê, saídas laterais num lugar de festa? Para garantir segurança. Por que eu vou exigir o piso de uma forma, o piso de outra no açougue? Para preservar a saúde, quando a gente fala de saúde pública, a saúde da coletividade, né? A gente teve uma aí, bem recente. Limitação de abertura de comércio na pandemia. O objetivo aqui era nobre, ninguém queria quebrar comerciante. Quebrou! Mas ninguém queria quebrar comerciante. Não era esse o objetivo. O objetivo era manter a integridade. Cara, eu tive em Buenos Aires, perguntei para o cara lá, um taxista, falei, cara, o que rolou aqui na pandemia? Ele falou, loucura. Você não via ninguém na rua, mas ninguém. Só podia sair, lá é muito menor que aqui, né, cara? Aqui nós temos, 200 milhões de habitantes, então o negócio para controlar fica meio sinistro, né? Ele falou que saía
ia um agente público passando de casa em casa, todo paramentado. Ó, hoje é dia de vacina, vai para lá. Os caras tinham que tomar vacina, só podia sair para ir ao mercado, só podia sair. Pode fazer isso? Pode. Aqui, ó. Limitação de abertura de comércio durante a pandemia, tá valendo. Aí bota a polícia na rua, aí bota o agente público na rua. Serviço público aí, é aquilo, satisfação de necessidade de interesse coletivo sob regime predominantemente público de atuação, por exemplo, transporte de passageiros, fornecimento de água. Aí você vai dizer, pô, mas quem fornece água é uma empresa privada. A gente vai falar disso no final, no fechamento do nosso estudo. É uma empresa privada, mas o serviço é de natureza pública, tá? Tanto assim que é a administração pública que controla a qualidade da água, se não está tendo abuso na cobrança daquele serviço, e por aí vai. Bom, então a gente já praticamente fechando esse tópico no que diz respeito a Estado. Estado é um ente sujeito de direitos e obrigações que possui como elementos mínimos povo, território e soberania. Isso nós já dissemos. Olha só, quando fala que ele é um sujeito de direitos e obrigações, significa dizer o seguinte, o Estado tem direito, ele tem o direito, por exemplo, de cobrar tributo nosso, não tem? Tem. Mas ele tem a obrigação de prestar serviço público. Quando se fala, você é um sujeito de direitos e obrigações? Todos nós somos sujeitos de direitos e obrigações. Nós temos muitos direitos, mas temos muitas obrigações. Nós somos pessoas físicas. O Estado é pessoa jurídica de direito público interno. Depois a gente avança nisso aí, se tiver. Governo é a expressão política da soberania e, a partir de suas ordens, os objetivos do Estado são cumpridos e há a manutenção da ordem jurídica vigente. Veja bem, é nessa atividade de governo que se escolhe para onde ir, onde investir. Quem pensa o que vai investir, onde vai investir, se dessa vez eu vou investir mais na saúde, na educação, quem resolve isso é o governo. Lembra que tem uma pessoa lá que está representando o governo, porque o governo é igual, cara, é igual a administração pública, esse troço é maluco, é abstrato. Se não tiver uma pessoa lá para decidir, para pensar, agora eu vou investir na educação, vou investir na saúde, vou investir no turismo. Isso aí são atividades que o governante escolhe. Mas ele tem que fazer acontecer. A administração pública, pessoas e atividades desenvolvidas pelo Estado em cumprimento às ordens do governo. Na verdade, o governo pensa, fala assim, administração pública, cumpra. Se você parar para analisar, a nossa Constituição, lá no finalzinho, tem várias normas programáticas. Quer ver só? Saúde é direito de todos e dever do Estado. Basta estar isso escrito lá para a saúde chegar na tua porta? Não. Vai precisar da administração pública. Ele só diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá certo? Aí você vai dizer, pô, mas como que a gente vai conseguir isso? A gente vai conseguir isso porque a administração pública vai entrar com seu aparato, recebe aquele comando lá, ó, se saúde é direito de todos, cara, aqui vocês não têm, aqui não tem ninguém que tenha vivido isso. E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.